Você já acordou sentindo que a sua alma está tão exausta que nem o corpo descansa? Pois é, essa sensação de carregar o mundo nas costas não é fraqueza. É um sinal de que você está vivendo desconectado da tua própria bússola emocional. Enquanto você luta para equilibrar as demandas da vida, do trabalho, da família, dos relacionamentos, algo fundamental está sendo negligenciado. É a tua conversa emocional com a existência. E a maioria das pessoas acredita que precisa de alguém para resolver os seus problemas emocionais. Que existe uma fórmula mágica externa capaz de curar as suas feridas internas. Mas aqui está uma verdade que ninguém te conta. Você já possui dentro de você todas as informações e a capacidade necessárias para a sua transformação. O problema não é a falta de capacidade, o problema é que nunca te ensinaram a ler o teu próprio mapa emocional. Desenvolver essa capacidade é como ter um GPS sofisticado, mas não saber interpretar. Então, cada emoção que você sente é uma mensagem bioquímica muito precisa. O seu corpo está constantemente conversando com a sua mente através de neurotransmissores, de hormônios e de impulsos energéticos. E essa conversa invisível determina suas decisões, seus relacionamentos e a sua qualidade de vida. Então, quando você aprende a decifrar essa linguagem secreta, algo extraordinário acontece. Você desenvolve autonomia emocional real. Não depende mais de receitas prontas que funcionam para os outros, mas não para você. Não mais tem dependência de terceiros para encontrar suas respostas. Você se torna especialista da sua própria experiência emocional. E é exatamente isso que a bioquímica das emoções revela, que é um sistema pioneiro, um direito autoral meu, que decodifica a conversa entre a sua energia, consciência, emoções e corpo. Bioquímica das emoções é um corpo de conhecimentos e práticas que te ensina a navegar por qualquer tempestade emocional com clareza e propósito. Porque quando você entende como funciona a sua fórmula emocional única, cada problema se transforma numa oportunidade de evolução. Então, a formação em saúde emocional é dividida em dois grandes módulos. O módulo 1 são as 5 sementes de conhecimento. Na primeira semente de conhecimento, chamada verdade, você vai descobrir que tem uma energia primordial, a partir de onde tudo se manifesta. Nós não estamos falando aqui de conceitos abstratos, mas de uma força real e mensurável, que influencia diretamente o teu campo energético, mental e emocional. E aí, durante essa etapa, nós vamos trabalhar, você vai aprender a premissa básica, o que todos os seres humanos desejam, como a fonte ou a matriz de consciência opera através das suas experiências diárias, a conexão real entre consciência e emoção. E, claro, todas as aulas, um roteiro prático, uma ampliação de consciência e desenvolvimento emocional para que você possa aplicar consigo e com seus clientes também, com outras pessoas. Práticas específicas de potencialização emocional também são feitas em cada aula. É aqui que a gente consolida o aprendizado. Então, imagina você acordar todas as manhãs sabendo exatamente quem você é no nível mais profundo. Quando você compreende a verdade sobre a sua natureza essencial, cada decisão se torna muito mais clara. Os relacionamentos mais autênticos. Então, nessa primeira semente, você não apenas vai entender teoricamente como funciona essa conexão, vai experienciar na prática como acessar essa sabedoria interior que já existe dentro de você. E aí a segunda semente é a chamada vida. Revela uma verdade que pode transformar completamente a tua percepção sobre os problemas emocionais. Você não está isolado do universo. Então, suas emoções funcionam como pontes energéticas que te conectam a tudo que existe, desde as pessoas ao seu redor até as forças invisíveis que moldam a nossa realidade diária. E quando você compreende essa interdependência universal, as leis universais, você percebe como entender e ajustar melhor os seus desafios. Então, a sua sensibilidade não é mais uma fraqueza, e sim um superpoder
que de repente estava aí mal calibrado. Nessa etapa, você vai mergulhar em conceitos fascinantes que explicam cientificamente as suas experiências mais intuitivas. A energia universal e como ela flui através das suas emoções. O campo mórfico, a rede invisível que conecta todas as consciências. A proporção áurea e como ela governa o equilíbrio emocional natural. O efeito borboleta aplicado nas suas transformações pessoais. O holomovimento, né, como pequenas mudanças internas criam grandes transformações externas. Campos eletromagnéticos e como eles influenciam seus relacionamentos. E, claro, vai ter o roteiro, né, de ampliação de consciência e desenvolvimento emocional, para que você aplique com você e com os outros, e práticas guiadas, sempre as aulas são práticas. O mais incrível é que você vai perceber que você sempre soube disso intuitivamente, e quantas vezes, por exemplo, você entrou num ambiente e sentiu esse ambiente pesado, né? Ou você encontrou uma pessoa e instantaneamente se sentiu mais leve com essa pessoa. Agora você vai entender a ciência por trás dessas percepções e aprender a usar essas informações ao seu favor. Durante as práticas dessa semente, você vai desenvolver a tua habilidade de distinguir as suas emoções e as energias externas, criando umas fronteiras energéticas saudáveis, sem você se desconectar da sua capacidade natural. A terceira semente é chamada de vibração. Ela vai revelar o segredo mais bem guardado da comunicação emocional. O seu coração possui uma linguagem própria, que transcende palavras e vai direto à essência das pessoas. Então, você provavelmente já teve aqueles momentos que, mesmo sem trocar nenhuma palavra, você sentiu uma conexão profunda com alguém, às vezes até com os animais de estimação, a gente faz muito isso, né? Ou situações onde, mesmo com toda a conversa, todo mundo não conseguiram se entender, enfim. A diferença está nessa coerência cardíaca. Você vai perceber como esse alinhamento funciona e gera resultados na sua vida. O campo energético do coração, ele se estende ao seu redor, criando uma bolha invisível que influencia emocionalmente. Então, quando você está em coerência cardíaca, essa energia, essa bolha, transmite uma frequência de paz e segurança e verdade, autenticidade para as pessoas. É como se você tivesse uma estação de rádio, né? E você pudesse, então, escolher que tipo de música que você está tocando. Nessa semente transformadora, você vai aprender sobre o campo energético do coração, como ele funciona, como otimizá-lo. Vamos ver sobre a coerência cardíaca, né? Que é a chave para a comunicação emocional autêntica, o timo, a aura, os corpos energéticos sutis. Então, a gente vai fazer um mapeamento da anatomia energética, as portas da percepção, como desenvolver essa capacidade de perceber além do óbvio. E, claro, o roteiro para aplicação, né, com você e com as outras pessoas. Também vamos fazer as práticas específicas para a sintonia energética instantânea. Durante uma das práticas dessa semente, você vai experimentar algo que muitas pessoas descrevem como um despertar de um sonho. É um momento em que você percebe que sempre teve acesso a essa inteligência do coração, mas não soube como acessá-la conscientemente. E a diferença entre uma pessoa que vive em coerência cardíaca e outra que não desenvolveu essa habilidade é como a diferença entre alguém que toca piano de ouvido e um maestro que compreende profundamente a teoria musical também. Ambos podem tocar música, né? Mas apenas um deles tem o domínio consciente sobre a sua arte. Então você vai descobrir que as suas emoções mais intensas, aquelas que você sempre tentou controlar ou evitar, são, na verdade, informações muito valiosas sobre desalinhamento energético. Quando você aprender a decodificar essas mensagens, ela se torna o seu GPS interno mais confiável. Bom, e aí vamos para a quarta semente, a semente da vontade. A semente da vontade, ela revela onde reside o seu verdadeiro poder de transformação, na união consciente entre a sua força interior e o seu propósito de vida. Então, muitas pessoas confundem vontade com uma força bruta,
ou determinação cega, mas na verdade a vontade autêntica, ela nasce quando você alinha a tua energia pessoal com algo muito maior, maior do que você, né? E é como a diferença entre remar contra a correnteza e navegar, né, com a vela a favor do vento. Então, o corpo passa a não ser mais apenas um veículo, e sim um verdadeiro oráculo. Nessa semente poderosa, você vai mergulhar na anatomia energética do seu poder pessoal. O corpo físico, como átomos, biofótons, as moléculas que criam a sua realidade emocional. Vamos falar sobre os canais do fluxo energético, mapeando essas autoestradas da vitalidade, os chakras, que são os centros de comando energético, como equilibrá-los, a sintonia com propósitos, diferenciando entre metas e o chamado profundo da alma. Também tem um roteiro claro para aplicação, prática e, obviamente, as técnicas, né, para amplificar a sua força interior naturalmente. Então, é como se você tivesse descoberto a fórmula secreta da motivação sustentável. De fato, é tanto conhecimento que você cria a sua fórmula única. Porque não adianta apenas disciplina externa ou pressão social. Você precisa ser movido por uma força interior renovável que se fortalece a cada desafio superado. Motivação importa e a vontade é o caminho. E a quinta semente de aprendizado, então, é onde toda a transformação se consolida, no momento em que você integra o conhecimento em cada célula do seu ser, em cada área da sua vida. E aqui está uma verdade que pode revolucionar a tua jornada. O aprendizado real, ele não acontece na mente, ele acontece quando o corpo emociona, né? O corpo, as emoções, a sua consciência dançam juntos em uma nova frequência de ser. Emocionamos a experiência, isso é aprendizado. Então, nessa semente transformadora, a gente vai explorar os mistérios da consciência humana, vamos falar sobre consciência, mente, subconsciente, a pineal, a nossa conexão direta, né, com a inteligência superior. Vamos falar sobre fé e oração, como e por que funcionam, as ondas cerebrais, a inteligência espiritual e, claro, roteiro para aplicação e práticas guiadas para esse aprendizado emocional. Bom, aí vem o segundo módulo. O segundo módulo é chamado Energia da Criatividade. E nele a gente vai desbloquear as emoções congeladas, vai restaurar o fluxo de energia criativa, estimulando os insights de solução. Você sabia que a realização do seu sonho é apenas metade do caminho? Pois é. E é aqui que a gente aprofunda o conhecimento e a prática do fluxo natural da energia criativa, criadora. Você saber achar o local exato da sua dificuldade e desbloquear a emoção congelada e ainda ativar os talentos. E tudo com garantia de satisfação, né? Porque independente da data que você fizer a inscrição para a formação, você pode assistir até a segunda aula ao vivo, completa, e aí perceber se não é para você, eu devolvo todo o seu investimento sem risco e sem burocracia. Então imagine agora, você vai acordar todos os dias sabendo exatamente como integrar cada emoção que surge. Saber quando aquela ansiedade é um sinal de que você precisa mudar de direção, reconhecer quando aquela raiva está te mostrando um limite que foi ultrapassado, compreender quando aquela tristeza está te convidando para uma transformação necessária. E isso não é fantasia, é neurociência aplicada. Então, cada emoção que você sente é uma reação bioquímica específica acontecendo no teu corpo nesse exato momento. São hormônios sendo liberados, neurotransmissores sendo ativados, circuitos neurais sendo formados, a sua conversa emocional com a vida está acontecendo 24 horas por dia, mesmo quando você não percebe. Então a questão é, você sabe como participar dessa conversa? A formação semente, formação em saúde emocional, energia e mente, não é mais um curso sobre emoções. É um sistema que te ensina a ler o seu próprio mapa emocional, porque quando você entende a linguagem que o seu corpo, a sua mente usam para se comunicar,
você finalmente consegue tomar decisões alinhadas com quem você realmente é. Então, você compreende tão profundamente as emoções que elas se tornam suas maiores aliadas na criação de uma vida com propósito e significado.